Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sempre desejando sucesso para todos. No encontro de hoje, nós vamos analisar o governo interessante do ponto de vista histórico. Porque pela segunda vez, por coincidência, depois do segundo processo de impeachment, o vice-presidente assumiu o poder somente na chamada Nova República, quer dizer, desde o fim da ditadura, ou melhor, não é bem o fim da ditadura, porque ainda tivemos eleições indiretas, então ainda não era democracia no governo de Sarney, perfeito? Ela só vai se concretizar através da Constituinte e da nova Constituição de 1988. Então, na verdade, e aí quando nós vamos ter realmente legítimas primeiras eleições, onde vai ser o primeiro presidente eleito da República Nova, Fernando Collor de Mello, e vai levar o impeachment, interessante, não é? E vai ser substituído no poder, no governo, pelo seu vice Itamar Franco. E agora nós temos o segundo caso, nesse curto período, perfeito, de Fernando Collor até os dias atuais, onde, no caso, a primeira mulher presidente do Brasil e, obviamente, na República Nova, vai levar também o impeachment e vai ser substituída pelo seu vice, que foi o senhor Michel Temer. Então, olhando para a tela e vamos para a análise do governo, então, Michel Temer, que vai assumir em 2016 e 2018, até 2018, o governo. Vamos para a análise. O governo Michel Temer assumiu o poder no dia 12 de maio de 2016 e vai ficar no governo até 31 de dezembro de 2018. Aqui a logomarca, vamos dizer assim, do governo Temer: Brasil, governo federal, ordem e progresso. Bom, vamos seguir então com os acontecimentos no governo Michel Temer. 12 de maio de 2016, quando o vice-presidente da República, Michel Temer, assumiu interinamente. Perfeito? Aqui tem que se ligar a esse detalhe. Em 31 de agosto do mesmo ano, Temer assumiu o posto de forma definitiva. Olha aqui, por gentileza. Isso quer dizer o quê? Que nesse intervalo de tempo era o processo instalado de impeachment contra Dilma. Então, ele estava no poder no início de forma interina, mas definido o impeachment, a presidenta, obviamente, ele assumiu de forma definitiva como presidente da República. Perfeito? Seguindo a tela. Encontrou o país em grave crise econômica. Claro, o Brasil estava super e dizia, diante disso, que o seu governo haveria de ser um governo reformista. E realmente está sendo. Compromisso constitucional ao assumir a presidência, disse o presidente ao fazer o juramento à Constituição brasileira. Agora, nós inauguramos uma nova fase em que nós temos um horizonte de 2 anos e 4 meses. E espera-se que, nesses 2 anos e 4 meses, nós façamos aquilo que temos alardeado
ou seja, colocar o Brasil nos trilhos. Vamos ver se realmente assim vai acontecer. Para garantir o pagamento das aposentadorias, por exemplo, disse Temer, teremos que reformar a Previdência Social. Sem reforma, em poucos anos, o governo não terá como pagar aos aposentados. E temos que modernizar a legislação trabalhista para garantir os atuais e gerar novos empregos, afirmou Michel Temer ao tomar posse do governo. Ele também declarou que os alicerces do seu governo eram programas sociais. Ele falou. Não quer dizer que foram. A eficiência administrativa, vamos ver na análise do governo essa eficiência, a retomada do crescimento econômico, até agora não deu sinais, a geração de emprego, até agora não deu sinais, a segurança jurídica, de certa forma, e a pacificação do país. Pelo contrário, pode olhar aqui, por favor. Despacificou o país. Por quê? Ele preparou o Brasil para uma guerra nas eleições presidenciais. Todo o processo das eleições presidenciais em 2018 foi um processo muito tumultuado de guerra, de ódio. E o objetivo era pacificar o país. É uma herança deixada por Michel Temer. Vamos seguir. Sobre o impeachment de Dilma Rousseff, Temer disse que o processo foi democrático e que era necessário rebater as acusações de um golpe. Ele ressaltou ainda que estava fazendo uma contenção de gastos do governo. E a dívida subiu de 90 para 150 bilhões de reais. Vamos analisar concretamente. Henrique Meirelles ficou para o Ministério da Fazenda. Segundo ele, o governo da Fazenda, do Ministério da Fazenda, seria seguido de acordo com os seguintes itens: menos intervenção do governo na economia, uma abertura maior ao comércio exterior, sustentar o controle de gastos para melhorar as contas públicas, pioraram, proporcionar no futuro estabilidade da relação dívida-PIB, até agora não conseguiu, aumentar a confiança de investidores na economia brasileira. Também está meio em dúvida esse item. As primeiras medidas de Temer. Primeiro, os senhores estão acompanhando, extinguiu os ministérios da Cultura, das Comunicações e das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Extinguiu também a Casa Militar da Presidência da República, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Controladoria Geral da União. O Ministério da Cultura se fundiu ao da Educação. O Ministério das Mulheres
da igualdade racial e dos direitos humanos foi anexado ao Ministério da Justiça e Cidadania. E a Controladoria Geral da União foi transformada em Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. É óbvio que muitos artistas e intelectuais, como por exemplo Wagner Moura e Wolf Maia, manifestaram-se contra o fim do Ministério da Cultura. A manifestação foi tão forte que, no dia 21 de maio, Temer recriou o Ministério. Quais os recados da equipe econômica? Cortar até 4.000 cargos de confiança e funções gratificadas. Foram cortados? Vamos ver. O rombo nas contas do governo poderia ficar acima dos 96,6 bilhões de reais em 2016. A idade mínima para a aposentadoria é fundamental para garantir o financiamento da Previdência. E a dívida dos estados com a União precisaria ser equacionada. Temer começou o governo assim. Temer nomeou para a liderança do governo na Câmara dos Deputados o deputado André Moura, do PSC de Sergipe. Observem bem, senhores. Moura estava envolvido em 6 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, com acusações que iam de apropriação indébita a homicídio. E também nas investigações da Operação Lava Jato, por corrupção ativa, passiva e formação de quadrilhas. E foi nomeado por Temer líder do governo na Câmara Federal. Impressionante. Os senhores se lembram o que Temer dizia quando assumiu o poder? Transparência. Temer, devido a estas primeiras medidas, recebeu críticas. Primeiro, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que criticou a ausência de negros e mulheres, que representam mais da metade da população brasileira, entre os ministros nomeados. Segundo, o comunicado destacou que a falta de mulheres não acontecia desde a época da ditadura militar, senhores e senhoras. Ainda continuou, alarmante a eliminação do Ministério da Mulher, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Além disso, citou o anúncio de cortes nos programas sociais, lembrando que o Brasil assinou o Protocolo de São Salvador, em 1988, que no Brasil entrou em vigor através do decreto em 1999. Esse Protocolo de São Salvador proíbe medidas redutoras de direitos humanos, sociais e culturais. Impressionante o governo de Michel Temer.
também recebeu várias críticas de vários líderes da oposição. Diziam, medidas iriam cortar direitos sociais. Isso é um retrocesso e recuos. Feito Matuto diz, voltar para trás. Cortes em políticas sociais da área de educação. A falta de mulheres no primeiro escalão governista. Cortes no programa Minha Casa Minha Vida. Conceder, olha só que detalhe impressionante, conceder passaporte diplomático, por exemplo, ao pastor da Assembleia de Deus, Samuel Pereira, acusado na Operação Lava Jato. E o governo ia ser transparente. Política das privatizações, diz Michel Temer. Em 23 de agosto de 2017, o governo anunciou a privatização da Casa da Moeda do Brasil. É o patrimônio nacional. Como parte do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, o qual previa ainda 57 ativos estatais para concessão ou desestatização. Nós vamos ter uma dúvida aqui. Aclamou o leilão de outros bens públicos, como, por exemplo, aeroportos, rodovias e terminais portuários. A privatização da Eletrobras, leilão de 4 usinas hidrelétricas operadas pela CEMIG, gerou uma arrecadação de 12 bilhões de reais. Em 27 de outubro, o governo realizou um leilão de 8 áreas de exploração do pré-sal. Os senhores estão vendo, nem preciso dizer, mas eu vou dizer, porque eu preciso dizer mesmo. Onde está o dinheiro? Porque a população não tomou, olha aqui, o conhecimento da distribuição, para onde foi esse dinheiro todo. Quer dizer que Michel Temer privatizou, quase que ganhava de Fernando Henrique Cardoso. Olha se não ganhou. Porque Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro a privatizar, porque Fernando Collor de Mello deu essa condição, colocando o Brasil na linha do neoliberalismo. Perfeito. Vamos prosseguir. A política de ciência e tecnologia. Investimento de apenas 9% do total que sempre era investido. Ou seja, tirou 35% de investimentos na política de ciência e tecnologia. Os senhores podem observar pela imagem, painel montado em frente à Universidade Federal de Minas Gerais, protestando contra o corte de verbas na área de ciência e tecnologia por parte do governo. E não é só isso. Em outubro de 2017, por exemplo, 23 ganhadores do Prêmio Nobel assinaram uma carta endereçada ao presidente Michel Temer, pedindo uma mudança na postura adotada nas áreas de ciência e tecnologia. E mais, o texto declarava que as medidas comprometem seriamente o futuro do Brasil e que precisavam ser vistas antes que seja tarde demais.
além de mencionar que poderia ocorrer, vejam, uma fuga de cérebros que irá afetar os melhores e jovens cientistas brasileiros. É óbvio. Mas o Lideu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, declarou: estão todos preocupados diante do quadro do desmonte que a ciência brasileira está passando, que é muito sério e que compromete o futuro do país e o seu desenvolvimento econômico social. Reforma do ensino médio. Sobre o endereço, a capacitação dos estudantes em suas áreas de interesse. Vamos explicar. A substituição das 13 matérias que no momento formavam a grade curricular de ensino médio pelos chamados itinerários formativos. O que seriam os itinerários formativos? Áreas de interesse. Foram agrupados em 5 grandes conjuntos: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Dentro de cada um deles haveria, então, 5 disciplinas. Aí, cada escola ou rede de ensino decidiria que outras disciplinas iriam compor cada itinerário. As únicas obrigatórias presentes em todos eles seriam língua portuguesa, o inglês e matemática. O aluno, então, escolheria o que iria estudar no final do primeiro ano do ensino médio. Vejam como exemplo que eu coloquei aqui. Se um aluno optasse pelo itinerário de linguagem, por exemplo, teria aulas de língua portuguesa, língua inglesa e matemática, porque as 3 comporiam a grade obrigatória. Mas teria também, não são 5 matérias, a literatura brasileira dentro desse itinerário de linguagem. A história do Brasil, a história geral, a geopolítica e o espanhol. E assim sucessivamente, de acordo com cada área de itinerário escolhida pelo aluno. A política habitacional. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciou o programa Cheque Reforma, que deveria beneficiar 15 milhões de famílias brasileiras que atualmente viviam em habitações precárias. Receberiam até R$5.000 e o público-alvo eram famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos para a recuperação, reforma de suas habitações. Também ocorreu a retomada das obras de construção de apenas 10.609 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. É porque, obviamente, houve bastante cortes nesses programas. Outra questão, a política trabalhista. O governo apresentou a sua proposta de reforma trabalhista. Uma das medidas foi a autorização para o saque
de contas inativas do Fundo de Garantia, a fim de mobilizar a economia, claro, para ter dinheiro no mercado. O Programa Nacional de Proteção ao Emprego passou a ser permanente e a se chamar Programa de Seguro-Emprego. A jornada de trabalho poderia ser estendida para até 12 horas diárias e o contrato de trabalho temporário passaria de 90 para 120 dias. Poderia haver dois modelos de contrato. Um com base na produtividade e o outro com base nas horas trabalhadas. Mais uma área, a política de segurança pública. Em 17 de fevereiro de 2018, ocorreu a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, como ministro Raul Jungmann. Função: coordenar as ações de segurança pública em todo o país. Uma das consequências, em 16 de fevereiro de 2018, Temer, então, assinou o decreto de intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Assim, o general do Exército, Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste, se tornou o interventor no Estado do Rio até o dia 31 de dezembro de 2018. Será que está resolvendo? Outra área, realmente foi o presidente das reformas. Lei da terceirização. Lei que permitiu a terceirização do trabalho em qualquer tipo de atividade. Por exemplo, uma faxineira, uma cozinheira, um guarda dentro da escola. É um exemplo. Organizou o pente fino do INSS, que se baseou na reavaliação de beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, para detectar possíveis fraudes nesses benefícios e assim gerar uma economia de mais de 8 bilhões de reais anuais. Quer dizer que uma parcela dos beneficiários, com certeza, perdeu o benefício que arrecadou, por causa disso, mais de 8 bilhões de reais. Impressionante. E aí a transparência do governo com os problemas. Quedas de ministros, todos, por causa da Lava Jato. Romero Jucá, ministro do Planejamento. Fabiano Silveira, ministro de Transparência, Fiscalização e Controle, pela Lava Jato. Henrique Alves, ministro de Turismo, Lava Jato. Marcelo Calero, ministro da Cultura, Lava Jato. Gedel Vieira Lima, Secretaria de Governo. E Cristiane Brasil, a ministra do Trabalho. Todos investigados pela Operação Lava Jato. Mas também começaram as denúncias contra o próprio Temer. Como algumas pela Lava Jato, como corrupção passiva, Temer de ser o destinatário final de uma mala que continha 500 mil reais e de uma promessa de outros 38 milhões
em vantagens indevidas, ambas da empresa JBS, crimes de obstrução à justiça e organização criminosa, favorecimento de uma empresa portuária de Santos, o que teria sido feito por meio de um decreto de regulamentação do setor. Como é que esse homem é presidente? Corrupção, ocultado, transações imobiliárias em nome de terceiros, lavagem de dinheiro, N delações da Odebrecht na Operação Lava Jato. Por isso, um homem com tantas acusações ainda tem quórum privilegiado. Senhoras e senhores, aliás, quórum privilegiado deveria ter o povo e não o político. O político é para servir ao povo e não se servir do povo. É para servir ao cargo e não se servir do cargo. No século XVIII já dizia Rousseau. Então nós estamos, olha aqui, senhoras e senhores, 3 séculos atrás. Impressionante. Como é que o homem com tantas acusações, não é possível que todas são falsas? Em tantas áreas. Perfeito. A sua excelência aqui, vejam na tela. Sou eu, o povo. É para ele me servir e não eu a ele. É para ele me servir e não eu a ele. E aí seguia a crise dos combustíveis, os caminhoneiros iniciaram uma paralisação nacional de grande impacto. Motivo foi a reivindicação da redução de preço de óleo diesel, que aumentou demais, inclusive a gasolina também. A avaliação do governo Temer se deu da seguinte forma no dia 10 de junho de 2018, através de uma pesquisa Datafolha. 3% da população consideraram o governo como positivo. 14% da população regular. 82% negativo. Superou todas as expectativas de impopularidade de um presidente, que ainda está e manda, está no poder e manda. Não faltaram protestos e manifestações populares, como mostram as imagens de vários cantos do Brasil, aclamando Michel Temer até de golpista, se foi ou não a história nos ensina. E agora, Brasil. Foi eleito o senhor Jair Bolsonaro, que candidatou-se à presidência da República Federativa do Brasil pelo Partido Social Liberal nas eleições presidenciais de 2018, com o senhor General Mourão, do PRTB, como vice na coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Candidatou-se e ganhou. Senhoras e senhores, então, boa sorte, Brasil. Sempre muito sucesso, obrigado
Tchau, até a próxima.